entrega. Deus, não tira não. Vamos até o fim. Outro anjo para confortar esse aqui, outro anjo para confortar esse, outro anjo para confortar esse. Os anjos de Deus estão dentro desta casa aqui. O que tu tem que fazer, vai, faz agora. Vai, se enforca de uma vez, mas não atrapalhe a obra de Deus. Não tente ser aquilo que você não é. Não tente ser um super-herói. Você não é de aço. Meus irmãos em Cristo, quero vos cumprimentar com a bendita paz do Senhor Jesus. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Amém. Eu quero tirar aqui, senhores, pelo menos 3 palavras que vai retratar a meditação desta manhã. Olhe comigo para o versículo 33. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter o quê? Diga, pavor. E o que mais? E angustiar-se. Aí ele lhes disse, aí o que ele vai dizer? A minha alma, quem está falando é Jesus, está profundamente o quê? Diga, triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Veja, 3 palavras que Jesus ecoa dos seus lábios: pavor, angústia, tristeza. Pavor, angústia, tristeza. Se a gente fosse dar um tema nesta meditação, o tema seria esse: abrindo o coração para não morrer do coração. Diga comigo, abrindo o coração para não morrer do coração. Diga, abrindo o coração para não morrer do coração. Por favor, mais uma vez. Abrindo o coração para não morrer do coração. Assentai-vos. Veja, senhores, esses versículos que nós lemos retratam o momento em que Jesus vai com seus discípulos ao Getsêmani. Já é um momento final da sua trajetória terrena. Logo em seguida ele vai ser preso e passar pelo processo de julgamento. Mas o que eu quero meditar nos senhores e com os senhores nesta manhã, nós vamos olhar para esta declaração de Jesus com uma ótica psicológica. Nós vamos tentar, à luz da Bíblia, fazer uma viagem dentro da alma do homem Jesus. Porque quando você olha para o Cristo, em toda a sua ação, em toda a sua ministração, você vê o Cristo como um agente motivador, incentivador. O Cristo era uma pessoa que aonde ele chegava e encontrava uma pessoa abatida, ele erguia aquela pessoa com palavras de ânimos, com palavras motivadoras, com palavras incentivadoras. Quantas vezes Jesus chegou e dizia assim: não temas,
tende um bom ânimo. Quantas pessoas em crise, ele restaurava aquelas pessoas, pessoas desacreditavam, ele mudava a situação da pessoa, ele conduzia à honra. Se você olhar para o Sermão da Montanha, a ministração do Sermão da Montanha, ele começa sempre bem-aventurado, que num conceito bem simples é: sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes. Era a tônica do Cristo, sempre incentivando o povo a ser feliz. E ele chegou, ele era um manancial de gozo, ele era um manancial de felicidade. Ele chegou ao ponto de dizer à população que o cercava, a multidão que acompanhava, ele disse assim: olha, se vocês estão em crise, se vocês estão em sede, se vocês têm necessidade, eu sou a fonte, beba de mim, beba da minha felicidade, beba do meu gozo, beba, se você beber de mim, nunca mais você terá sede. O Cristo era assim. Chegava no mar da Galileia, os discípulos em desespero, ele chegava para eles e dizia assim: por que esse medo? Não tenha medo, não temas. E ele mudava as circunstâncias. O Cristo, ele tinha sempre uma palavra, ele era o agente de ânimo dos seus seguidores. Ele sempre resgatava, ele sempre levantava. Tinha um método do Cristo que ele não abria mão do mais ferido, do mais perdido. Você vê isso na parábola de Lucas 15, que é a parábola das coisas perdidas. Ele dá um exemplo. Tudo que estava perdido, ele ia atrás, ele restaurava. Era a ovelha, era a dracma, era o filho, mostrando. Pedro, que o negou 3 vezes, ele foi atrás de Pedro, até restaurar o ânimo de Pedro. Mas nós aqui vamos trabalhar do aspecto humano de Jesus. Do aspecto humano de Jesus. E quando você trabalha o aspecto humano de Jesus, você vai ver que o Cristo, ele tinha uma constituição tríplice igual a nós, espírito, alma e corpo. Quando você olha para o escritor aos Hebreus, diz que ele foi tentado em todas as coisas. E quando chega aqui no Getsêmani, senhores, quando chega no Getsêmani, ele começa a sentir o sabor da morte, a morte se aproximando dele, o momento do Calvário. E nesse momento do Getsêmani, ele reúne 3 discípulos, e eu quero lhe chamar a atenção para isso, porque ele formou 12, ele educou 12, ele preparou 12, ele ensinou 12, mas no Getsêmani ele não levou os 12, ele só levou os 3, Pedro, Tiago e João. E quando chega no Getsêmani, ele olha para os 3 e ele faz uma declaração que os discípulos nunca ouviram, que a multidão nunca ouviram, e ele chega e abre o seu coração e diz assim: eu estou tendo pavor, eu estou sentindo angústia, e a minha alma está profundamente triste. Eu não sei se tem alguém aqui da área da psicologia me ouvindo, mas pavor, angústia e tristeza são 3 sintomas psicossomáticos de uma reação depressiva. Não de uma doença depressiva, porque o Cristo não era doente de depressão, mas ele sentiu na sua carne reação depressiva. E há uma diferença muito grande de depressão como doença e reação depressiva. São aqueles sintomas que vêm, que ficam momentos, horas, e depois vai vencido e vai embora. E o Cristo começa a sentir reações depressivas. E o que eu chamo a atenção
é porque em todo momento da sua trajetória na terra, já que quando ele nasce, anjos cantam. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Senhor, o Cristo. Já é anunciado como Senhor, já é anunciado como Cristo, já é anunciado como Salvador. Com 12 anos, no meio dos doutores, com uma sabedoria extraordinária. No início do seu ministério, o céu se abrindo, o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba e o Pai falando: este é meu Filho amado, em que me comprazo. João Batista identificando: eis o Cordeiro de Deus. Ele em todo o seu ministério, ele dizia: eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição. Ele sempre se apresentando: eu sou. Chegou um ponto que ele disse: eu tenho o poder de dar a vida, eu tenho o poder de tomar. Ele chega para as autoridades, ele diz: nenhum poder foi te dado se não viesse do céu. Então ele sempre se apresentando, mas chega agora, no momento do exercício final do seu ministério, depois de tanta luta, de tanta aflição, ele começa a sentir na alma reação depressiva. Se o Cristo fosse um de nós, calava a boca. Eu não posso me abrir porque eu sou o Salvador. Eu não posso fazer essa declaração porque eu sou filho de Deus. Eu não posso me expor porque eu fui enviado para uma missão. Mas o Cristo não. Ele olha para Pedro e Tiago e João e faz uma revelação inédita e diz assim: eu estou tendo pavor, eu estou sentindo angústia, e a minha alma está triste até a morte. Imagine aqueles 3 que ouviram o sermão da montanha: bem-aventurado, bem-aventurado, ou seja, seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz. E o homem que motivou ser feliz agora diz: estou triste. Estiveram na transfiguração, viram a glória dele, viram a glória dele, e agora ouve da boca dele: estou triste. Só que o Cristo era tremendo. E eu não quero nem usar o termo Cristo, porque refere ao aspecto da divindade dele. Eu vou usar o nome dele humano, Jesus. E o que ele ensina com este ato? O que ensina com este ato? E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã. A primeira lição que eu aprendo com ele abrindo a boca: tenho pavor, estou em angústia, minha alma está triste até a morte. Ele diz assim: minha alma, a sede das emoções, está triste. O que eu aprendo aqui? O Cristo teve coragem de falar dos seus sentimentos. Sabe o que eu aprendo aqui? Você precisa ter coragem de falar dos seus sentimentos. Você precisa ter coragem de falar dos seus sentimentos. Olha o ponto dele dizer: Jesus assumiu que a sua alma estava triste. Ele não fantasiou a cena como tudo estava bem. Ele olha na face dos 3 e diz assim: minha alma está triste. Você precisa ter coragem
de falar dos seus sentimentos. E sabe o que isso nos ensina? Jesus não tentou esconder seu sentimento atrás do seu status, porque ele era o Filho de Deus. Ele veio para uma missão salvífica. O plano da salvação se cumpriria nele. Ele podia esconder todo o seu sentimento atrás do seu status. Não, o que eles vão dizer de mim? Não, mas ele não se esconde atrás do status dele. Ele tem coragem e abre os seus lábios e expõe os seus sentimentos. E o que isso tem a ver conosco na realidade que estamos vivendo nesse século 21? Muitos líderes religiosos, muitos obreiros e muitos crentes têm dificuldade de expor os seus sentimentos, porque atingiram uma escala de sucesso, de status, que acha que isto é vergonhoso, acha que isto é humilhante, e acabam se ilhando dentro de si mesmo, vivem a sós em meio à multidão, está cercado de gente à sua volta, mas ele está em solidão. Embora vivam rodeado de pessoas, eles estão em solidão, são parceiros da solidão, fazem do seu interior depósitos de crises, dores emocionais e frustrações, porque não conseguem abrir o seu coração. Isto é perigoso, senhores, porque as doenças emocionais podem lhe causar prejuízos irrecuperáveis em todas as áreas da vida. E existem muitos crentes obreiros e líderes hoje, porque acham que chegaram no último degrau da escada, que ele não pode se expor. Não, eu sou fulano de tal, eu tenho o título fulano de tal, eu sou isso, e fica fazendo da sua alma depósito de crise, e depois não sabe porque morre do dia para o outro. Senhores, não armazene dores emocionais, não faça do seu interior depósito de doenças psicossomáticas, não priorize o status, assuma que você é de carne, assuma que você é ser humano e ponha para fora. Se você não está aguentando, ponha para fora aquilo que você está sentindo, não armazene aquilo que está dentro de você, porque muitas enfermidades que os obreiros e os crentes sentem hoje não são físicas, não são malignas, mas são emocionais. Taquicardia, dores no estômago, sistema nervoso descontrolado, porque ele armazena. Eu sou pastor, eu sou dirigente da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, ele não pode ouvir isso. Não, Jesus era Jesus, mas reunir lá no Getsemane para abrir o coração e para dizer: olha, eu sinto pavor, eu estou em angústia, eu estou triste. Você já imaginou Cristo dizendo isso? Estou triste. E quem é que teve mais status do que Jesus? Ainda que ele buscava o anonimato. Estou triste. Tenha coragem de falar dos seus sentimentos. Vou mostrar isso aqui, da autenticidade. Outra verdade, Jesus, que eu aprendo aqui, tendo coragem de expor seus sentimentos, Jesus não teve receio de ser criticado pelos seus discípulos. Imagine quantos milagres Pedro, João e Tiago não viram, quantas mensagens, quantos ensinos, ele acalmando o vento, acalmando tempestade, como o Senhor mesmo citou, no Monte da Transfiguração estavam os três.
aparece Moisés, aparece Elias, a glória. E agora os mesmos três ouvindo, tenho pavor, estou em angústia, tenho tristeza, mas Jesus não teve receio de ser criticado pelos seus discípulos. Sabe o que isso ensina? Muitas das vezes, os obreiros e os crentes, de um modo geral, fantasiam seus comportamentos, tentam viver o que não estão vivendo, tentam transparecer o que não estão sentindo, tentam ser o que não são, e eles vão fantasiando seus comportamentos, preocupados de serem taxados socialmente de frágil, de emocional e de inseguro. Mas Jesus ensina: não tenha medo de expor suas ideias, não tenha medo do que os outros vão pensar ou dizer acerca de você. Seja fiel à sua consciência, seja fiel consigo mesmo. Ninguém pode sentir o que você está sentindo na alma. Então seja sincero contigo mesmo. Está triste? Diga: eu estou triste. Está abatido? Diga: eu estou abatido. Está na prova? Diga: estou na prova. Mas ponha tudo para fora. Não deixa isso se tornar uma enfermidade dentro de você. Aí você me diz assim: mas isso não é possível. Então eu vou provar que na Bíblia é possível. Se você ler o Salmo 6, Davi diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou fraco. Quando você vai no 42, o salmista diz: porque está abatida a minha alma. Você vai no Salmo 142, ele diz: diante da tua face eu exponho a minha queixa. Sabe o que Jesus está ensinando? Seja autêntico, seja transparente. Nós não podemos viver de propaganda enganosa, de subir em cima do púlpito: aí eu estou alegre com Jesus, quando por dentro tem ferida, quando por dentro tem crise, quando por dentro tem depressão. Não, se você está triste, diga: eu estou triste, meu coração está ferido, minha alma está amargurada. Seja o que você é, não fantasie seu comportamento. Seja fiel à sua consciência. Seja fiel consigo mesmo. E vivemos com propaganda enganosa. Você está alegre, como citou o reverendo? Eu estou alegre, quando na verdade não está alegre. Você está feliz? Na verdade ele não está feliz. Aí levanta a mão mecanicamente. Só vou abrir um leque aqui para você entender isso. A viúva que fez o bolo para Elias, e Elias profetizou um filho. O filho adoeceu e morreu. Sabe o que ela faz? Ela não enterrou o filho, ela foi atrás dele. Eu te pedi filho, eu te pedi filho. Filho está morto lá, filho está morto lá. Diferente da sunamita: vai bem contigo? Vai, e o filho dentro de casa, morto. Então seja fiel, não tenha receio daquilo que vão falar de você, porque muitas das vezes a gente não se abre com medo daquilo que vão dizer da gente, mas ninguém sente o que nós estamos sentindo, ninguém sofre o que nós estamos sofrendo. A nossa dor só a gente sabe, só a gente conhece.
Senhor, nesta manhã, tenha compaixão de nós. Aleluia. 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 E esta manhã eu estou falando a pessoas feridas, que a sua alma está sendo um deserto, mas hoje, pelo Espírito de Deus, cirurgias espirituais acontecerão dentro deste lugar. Chora bagahai que manjo mendihai que mancho mandoro bocora bagahai shabacha mandara bagahai shamandoro bogoro bogora bagahaba chamandara bagahaba chamandara bagai. O Cristo tinha um método pedagógico, psicológico e teológico muito forte. E a terceira lição que eu aprendo aqui, que você precisa ter coragem de falar dos seus sentimentos, é que Jesus fez os seus discípulos perceberem que ele era um homem como um deles. Quando Jesus diz assim a Pedro, Tiago e João: tenho pavor, eu estou em angústia, eu estou triste. Normalmente esse texto é só usado para a crucificação dele, o processo da crucificação. Mas poucos olham isso psicologicamente. Mas Jesus, quando diz pavor, angústia e tristeza, Jesus está mostrando para eles o seguinte: olha, humanamente, eu sou igual a vocês. Igual a vocês. Aí você lê Tiago, aí diz que Elias era um homem sujeito às nossas mesmas paixões. Jesus estava dizendo: eu sou igual a vocês. Sabe o que isso nos ensina, senhores? Sabe o que Jesus está nos ensinando? Não tente ser aquilo que você não é. Não tente ser aquilo que você não é. Não tente ser um super-herói. Você não é de aço. Você é de carne e osso. Você tem limitações. Você tem emoções. Você é homem. Você é gente. Porque tem pessoas que tentam ser um super-herói.